escrever ao lado do nome. E fica lá em cima, no andar térreo, os 2 recipientes de irradiação e prece. O outro trabalho é o atendimento fraterno. Ao final da reunião, quem desejar conversar com calma, em particular, com o médium, é só se dirigir aqui à mesa, que nós encaminhamos ao médium autorizado ao atendimento fraterno. O grupo que faz as cestas básicas e as quentinhas, aqui dos companheiros de rua e das famílias, da comunidade, no momento eles estão precisando de leite em pó integral. Quem puder fazer a doação, nós agradecemos. É só deixar lá em cima no andar térreo, numa caixa grande que fica pertinho da livraria. Só deixar lá, agradecemos. Lembrando também a todos que estão chegando pela primeira vez à nossa casa, que nas nossas reuniões públicas temos a evangelização infantil, e nas reuniões de quarta-noite e sábado também nós temos a infantil e a juvenil. Hoje, no caso, nós não temos evangelização juvenil agora à tarde. É mais à noite e no sábado também. Então, tragam as crianças, jovens, para poderem relembrar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E lembrando que já estão abertas inscrições para os cursos do 2º semestre, o que é o Espiritismo e História do Espiritismo. Quem estiver interessado, procurar a secretaria no final da reunião para maiores informações e fazer a sua inscrição. Agora nós temos um pedido a fazer, quem puder doar sangue, solicitamos doadores de sangue de qualquer tipo para o nosso querido companheiro, seu Carlos Osternac, que está internado, e os estoques estão em estado de emergência. Então, quem puder ajudar, por favor, no finalzinho da reunião, é só vir aqui à mesa que nós passamos maiores informações. E lembrando também das nossas preces, quando fizermos as nossas preces, incluirmos a oração pelos nossos governantes de todas as nações. Lembrando que dessa maneira nós contribuímos com a espiritualidade superior, na manutenção da paz no nosso planeta, na nossa cidade. E lembrando de incluir a nossa casa espírita também nas nossas preces. E agora, terminados os avisos, quem tiver com o celular, esqueceu de desligar ou colocar no modo silencioso, por favor, que o faça. E lembrando que aqui, evitar de usar aqui as nossas dependências do salão para alimentos e para uso de celulares, só lá em cima no térreo. Então, agradecemos a compreensão. E agora nós vamos passar a página do dia. Nós recebemos na chegada à casa, que é do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 3, a Psicofonia de Altivo Panfiro. Perdoar em Cristo. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Quando falamos em indulgência, recordamos as lições do Mestre. Vim para que tivesseis saúde. Quando Jesus nos falou essas palavras, quis dizer-nos que todos nós precisávamos de alguma coisa além do natural desempenho do perdão e da capacidade de entendimento. Somos falhos ainda quando perdoamos ou com dificuldades para perdoar. Complicamos o ato de desculpar, sendo exigentes tantas vezes. Jesus, com o sentimento do amor, perdoava de modo natural, espontâneo, sem grandes complicações. Um paralelo entre ele e nós resultará em deficiência de nossa parte, dos sentimentos relacionados ao perdão. Isso é compreensível e, por essa razão, o próprio Jesus nos avisou que viria para que pudéssemos nele saber perdoar o semelhante. Meditemos um pouco mais sobre isto. Como será perdoar em Jesus o nosso semelhante?
será justamente quando o observarmos com olhos cristãos, não com os olhos de nossa conquista espiritual, mas sim com os olhos do mérito da doutrina cristã. Quando fizermos isso, saberemos perdoar, amparados numa força maior do que a nossa. Seria como se disséssemos assim: preciso perdoar. Repito, somos complicados para perdoar o próximo, mas se tivermos uma doutrina que nos oriente, que nos diga algo, que nos mostre realmente o que somos e o quanto valemos, faremos do ato do perdão alguma coisa inspirada, até que um dia, de tanto perdoarmos em Cristo, aprenderemos a perdoar em nós mesmos. Será esse o clímax do aprendizado. Ora, meus irmãos, como será que chegaremos a perdoar em Cristo? Paulatinamente, estamos aprendendo com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, leis importantes para a vida do homem comum. A que estudamos hoje, a da indulgência, é uma das leis morais mais severas, ao mesmo tempo que valiosa para o nosso progresso. Assim, estudando o Evangelho, meditando as suas lições, aprendendo a convivência fraternal, estamos aprendendo a viver em Cristo e, portanto, a trabalhar os nossos próprios sentimentos. É assim, meus irmãos, que estamos aprendendo a perdoar em Cristo, estudando o Evangelho. Nesta noite de tantos estudos e aprendizados, acrescentemos outro, o de saber trabalhar as ideias por amor a Jesus. Que Ele, o Mestre de todos nós, nos inspire, conduza e oriente agora e sempre. Muita paz, meus irmãos. Baltazar, pela graça infinita de Deus, paz, Baltazar. É uma bela mensagem para refletirmos, e a nossa companheira vai fazer o estudo, da indulgência. Então agora nós vamos nos unir em pensamento, sentimento, agradecendo em primeiro lugar a Deus, o nosso Pai, por nos permitir estarmos aqui na tarde de hoje. Rogando o amparo e assistência do nosso querido Mestre Jesus, envolvendo a todos nós, encarnados e desencarnados, em vibrações de paz, de harmonia, de serenidade e equilíbrio. Rogando também o amparo da espiritualidade superior, trabalhadora dessa casa, e do nosso querido patrono, irmão Clarencio, possa estar nos protegendo, envolvendo durante todo o dia de hoje e os trabalhos que aqui serão realizados, em especial agora, à tarde, na nossa reunião. E assim, pedimos também aos amigos espirituais que possam envolver as nossas irmãs, inspirando-as a falar aos nossos corações. E pedimos, Senhor, que envolva todos nós, aqueles que ainda estão no caminho para que chegar, Senhor. Venham em paz e amparados e protegidos. E que possa ser em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de toda a espiritualidade amiga, trabalhadora dessa casa, mas sobretudo em nome de Deus, o nosso Pai, possamos dar por iniciado a nossa tarde de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo e de passos na nossa casa querida espírita. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então vamos passar agora para o estudo do Evangelho, que também está aqui na nossa página. É o item que vai ser estudado hoje, é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, o item 17, a indulgência. Sede indulgentes com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade unicamente as vossas ações. O Senhor será indulgente convosco, assim como usardes de indulgência para com os outros. Apoiai os fortes, encorajai-os a ser perseverantes, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em consideração o mínimo remorso. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas brancas asas sobre os erros dos humanos, ocultando-os assim dos olhos daquele que não pode ver
o que é impuro. Compreendei todos vós a misericórdia infinita do vosso Pai, e não esqueçais jamais de lhe dizer por vossos pensamentos e principalmente por vossos atos: perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, em que não só a letra é admirável, mas também o ensinamento que elas contêm. O que pedis ao Senhor quando implorais que Ele vos perdoe? Será somente o esquecimento das vossas ofensas? Esquecimento que vos deixa no nada, porquanto se Deus se limitasse em esquecer as vossas faltas, Ele não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser o preço do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se praticou, mesmo que esse mal fosse esquecido. Rogando perdão pelos vossos erros, pedis a Deus o favor das suas graças para não voltardes a cair. A força necessária para entrar em um novo caminho, um caminho de submissão e de amor, no qual podereis unir a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em cobrir os seus erros com o véu do esquecimento, porquanto frequentemente esse véu é muito transparente aos vossos olhos. Juntamente com o perdão, oferecei-lhes o amor, fazei por eles o mesmo que pedis a vosso Pai Celeste para fazer por vós. Substituí a cólera, que desonra as criaturas, pelo amor que as purifica. Pelo exemplo, pregai essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como Ele mesmo fez durante todo o tempo em que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda a prega incessantemente, desde que só é visível aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, caminhai sobre as suas pegadas. Elas vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde desfrutareis de repouso após a luta. Como Ele, pegai a vossa cruz, todos vós, e subi penosamente, mas também corajosamente o vosso Calvário, no alto do qual está a glorificação. É uma mensagem de João, bispo de Bordeaux, 1862. Agora eu vou passar a palavra para a nossa querida Mônica. Vamos envolvê-la com carinho, com as nossas melhores vibrações, né? Fazendo assim um apoio à nossa companheira, que vem de tão boa vontade compartilhar o estudo que ela fez. Jesus envolva. Boa tarde a todos. Eu gostaria de primeiramente lembrar uma passagem do Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, caso alguém aqui esteja vindo pela primeira vez, nos fala que o primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser de perceber nas mensagens dos espíritos aquilo que há de importante para nós. Então, que Jesus nos envolva e nos ajude a perceber nessas mensagens que os espíritos nos trazem através da doutrina espírita aquilo que é importante nós verificarmos em nossas vidas, e que nós sejamos gratos a essa doutrina espírita que nos abre novos horizontes, que nos ajuda a perceber que tudo tem jeito, que a vida é incessante, a vida não acaba nunca. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a refletirmos a respeito do tema de hoje, que é a indulgência. É sempre bom a gente relembrar qual o sentido das palavras, né? Principalmente através do dicionário, porque às vezes com o tempo, a gente estudou já há muito tempo, a gente vai se esquecendo do significado das palavras. E indulgência
indulgência é a facilidade de perdoar os erros cometidos pelos outros. Mas também existe aqui uma outra colocação que eu achei extremamente importante, que diz que a indulgência representa a bondade e a capacidade de ser tolerante perante as ações ou particularidades das outras pessoas. E o primeiro ensinamento que nós vamos recordar aqui, muito forte a respeito da indulgência, é quando Jesus nos diz: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Nós vamos lembrar aí, todos devem conhecer aquela passagem, quando os fariseus chegam até Jesus na praia e levam até ele uma mulher adúltera e perguntam, né, se ela deveria ser condenada, colocando Jesus em prova e querendo utilizar-se ali da lei proposta anteriormente por Moisés. E Jesus se mantém firme naquela posição ali, escrevendo na areia, e então perguntam novamente a ele se ela deveria ser condenada. E Jesus fala: aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. E todos, começando pelos mais velhos, foram se retirando, e até que ela ficou sozinha e pergunta, o Jesus fala para ela: filha, alguém te condenou? Não, ninguém te condenou, ninguém me condenou, Senhor. Então, vai e não peques mais. Essa é a primeira referência que nos lembra a importância do perdão nas nossas vidas e a importância de nós nos refletirmos a respeito do pecado. Muitas vezes nós podemos pensar que nós não temos pecado, né? Eu não erro. Tem gente que ainda pensa assim, que não erra nunca, né? Mas fica aí uma outra questão: se não erra nunca, sofre, sente dor, passa por dificuldades? Se passa por essas três questões, dificuldade, dor e sofrimento, com certeza ainda comete erros. E o erro faz parte da vida do ser humano enquanto nós estamos aqui aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. A cada dia dando um passinho para frente na escala evolutiva. Não é um processo rápido, mas é um processo necessário, educativo. Ninguém, no entanto, é 100% mal, como nós muitas vezes julgamos. Essa é uma outra palavra muito importante para nós que estamos estudando hoje a indulgência. Porque muitas vezes nós julgamos o outro segundo a nossa visão, segundo o nosso olhar, segundo, inclusive, as nossas imperfeições. Porque se nós não somos perfeitos, como nós somos capazes de julgar alguém com perfeição? Até Jesus nos disse: quem diz que eu estou aqui para julgar alguém? Se Jesus não julgava ninguém, quem somos nós para julgar? Não é verdade? Aqui no Evangelho, nessa lição, nós temos aqui uma referência a respeito da severidade. Vou colocar o óculos, porque sem óculos não dá, né? Que nós devemos ser severos para conosco. E muitas vezes nós podemos pensar que ser severos para conosco é nos castigarmos. Mas o verdadeiro sentido aqui da severidade para conosco quer dizer nos olharmos, nos identificarmos, nos reconhecermos, sabermos exatamente quem somos. Não é a Mônica Barroso, que mora na Vila Cosmos, filha de Inês e de Lúcio, casada. Não é isso. Não são essas as referências de conhecer a si mesmo. É penetrar lá no seu íntimo. Se olhar ao invés de ficar olhando o outro. Porque todas as vezes que eu estou olhando o defeito do outro,
que eu estou julgando o outro, primeiramente eu estou vendo nele aquilo que eu não quero ver em mim. O outro é um espelho das minhas ações. E nós também, nessa situação, acabamos de deixando de perceber quem nós realmente somos, com as nossas qualidades e com os defeitos que ainda temos, né? com as dificuldades que ainda temos. Porque a gente perde tempo olhando para o outro, ao invés de estar olhando para si mesmo. Olhar para si mesmo é como se nós entrássemos naquele quartinho que a gente tem na casa, que ninguém quer mexer, porque tem muito bagulho, muita coisa lá entulhada, e a gente não quer ver. Ai, dá muito trabalho, não quero mexer nisso. E quando um dia, por alguma necessidade, a gente vai lá mexer no quartinho, a gente tem que primeiro acender a luz. Quantas coisas nós vamos encontrar que não têm utilidade para a gente? Mas também podemos encontrar quantas coisas boas que a gente nem lembra ou que a gente nem sabia que existia. Então, olhar para dentro de nós mesmos, nos autoconhecermos, que essa é a proposta de Jesus e da doutrina espírita, é isso. É nós entrarmos naquele nosso quartinho da alma, que está cheio de sombra, jogar uma luzinha. A luzinha é o nosso olhar focado em mim mesmo e descobrir o que é que eu tenho de bom, que eu ainda não sei. Quantos talentos eu tenho escondidos aqui que eu não sei? E o que é que tem de ruim que eu quero esconder de mim mesmo e dos outros? Daí o que acontece é que a nossa alma vê no outro aquilo que eu estou querendo esconder. E fico lá falando mal do outro, falando mal do outro, falando mal do outro, ao passo que eu podia estar me olhando. Eu vejo no outro o egoísmo, eu vejo no outro o orgulho, e em mim? Eu acho que só o outro tem talentos, que só o outro é capaz, e eu? Quantas vezes nós precisamos ficar doentes para descobrir algum talento nosso? Eu posso falar por mim, que aconteceu isso comigo. Eu mudei de profissão depois que fiquei doente. E descobri em que é que realmente na vida eu me encaixava. O que é que realmente eu gostava de fazer, que eu levei quase 40 anos para descobrir. Mas descobri. Então, sempre tudo tem jeito. E assim somos nós, a gente precisa acender aquela luzinha, não tem luz, acende uma lanterna. E a gente tem um instrumento maravilhoso para nos ajudar, para nos consolar, para nos fortalecer naquele momento em que a gente acender aquela luzinha e descobrir alguma coisa que a gente não gosta. Descobrir alguma coisa que dói muito. A gente tem o Evangelho de Jesus para nos ajudar. A gente tem a doutrina espírita para nos fortalecer. E a gente tem, naquele momento em que a gente quer realmente descobrir quem é, o nosso anjo de guarda do nosso lado, nos dando maior força. Vai lá, filha, você consegue. É difícil. É dolorido às vezes, muitas vezes muito dolorido. Tira muitas lágrimas da gente. Mas depois é extremamente libertador. Porque a gente às vezes tem medo de encarar e depois fala assim, nossa, eu estava com medo disso. Por que eu estava com tanto medo de saber que eu sou assim? E nisso, o nosso coração, o nosso olhar vai se tornando mais leve também para o outro. Porque se eu sou capaz de perceber em mim as minhas imperfeições, as dificuldades que eu ainda tenho, fica mais fácil de compreender o erro do outro. Mas aí a gente pode falar assim, nossa, mas o outro mata, eu não mato. Será que não? Muitas vezes a gente não mata a carne, não mata o corpo,
mas a gente mata a esperança do outro, a gente mata a alegria do outro, desestimulando o outro quando ele está alegre, quando ele faz uma conquista, quando ele tem uma vontade de tentar alguma coisa, e a gente coloca aquele monte de empecilhos, um monte de dificuldades. E a gente faz isso sem nem perceber. Não é porque somos maus, é porque nós estamos distraídos. Então essa busca por nós mesmos, que nós não conhecemos, é que vai nos ajudar a gente estar menos distraído. Cada dia o nosso olhar vai estando mais amoroso para nós mesmos e para o outro. Então essa severidade que o Espírito João nos convoca a termos para com nós mesmos, é esse olhar para dentro de nós, é esse autoconhecimento, é essa autoiluminação, é buscar em mim, ao invés de ficar olhando o que tem no outro. E por que é que nós precisamos muito aprender a ser indulgentes? Porque nós precisamos o tempo todo de indulgência do outro. O tempo todo. Quem é que pode dizer aqui que não cometeu nenhum equívoco hoje? Pode ser que tenha alguém, né? Então vamos dizer essa semana. Alguém que não cometeu nenhum equívoco essa semana e que não precise do perdão, da indulgência do outro. Então, é um motivo pelo qual nós precisamos ser indulgentes. Vamos lembrar, quando a gente comete um erro, o quanto é bom quando o outro fala assim: tudo bem, você não fez por mal, tenta de novo, vai dar certo, não desiste, eu sei que você não fez por querer. Que alívio que a gente sente quando a gente erra e alguém fala com essa forma para a gente. É assim que Jesus age com a gente. Agia naquela época e age com a gente ainda hoje. Ele sempre busca ver o melhor em nós, assim como nós também devemos buscar ver o melhor em nós, descobrir o melhor em nós. Não para ficar exibindo para o outro, mas para que nós saibamos quais são as nossas capacidades, quais são os nossos limites, o que é que eu ainda tenho de dificuldade, esse é o meu limite. E o que é que eu já faço de bom e que eu posso melhorar. Porque assim a gente vai trocando o que é bom pelo que é ruim, o que é saudável pelo que não é. Aqui nessa passagem ainda, o Espírito João fala da importância de nós sustentarmos os fortes. Por que sustentar o forte se o forte é forte? Porque ele também cai. Ele também tem os seus momentos de deslize, tem os seus momentos de fraqueza, tem os seus momentos de dor, porque todos estamos encarnados na terra, passando ainda por provas, expiações, por grandes lutas. E o forte também passa e também tem os seus momentos de fraqueza, de dor. E é nesses momentos que nós, ao invés de falarmos para ele: olha lá, você errou, fulano, logo você, quem diria que você ia fazer isso? Que nós sejamos aquele que apoia. Você errou agora, mas olha quanta coisa boa você tem feito. Não desiste não, isso vai passar. É isso que Deus, que Jesus espera de nós nesse momento em que um forte tem um momento delicado. Ele nos diz também para fortalecer os fracos. Aquele que está em erro, nós falarmos sobre Deus, falarmos sobre Jesus para ele. Existem muitas pessoas que não conhecem ainda ou que não entendem Jesus. Nós que estamos aqui estudando, nós que temos
nos dedicado a diversas religiões durante todas as nossas existências, ainda não somos capazes de compreender Jesus na totalidade. Que dirá compreender Deus, né? Então, que nós busquemos falar de Jesus, tanto quanto esteja ao nosso alcance a criança, aqui nos trabalhos da evangelização infantil, que é um trabalho extremamente importante, que não é só deixar a criança aqui e ela vai estar brincando, vai ter alguém tomando conta, não é isso. Na evangelização, todos os conceitos que nós aprendemos aqui durante a palestra, as crianças também vão estar aprendendo com a linguagem delas. Mas sempre lembrando que está sendo falado para o espírito imortal. E essas crianças, para elas, sempre é apresentado Jesus. E tem crianças que rejeitam a imagem de Jesus. Rejeitam Jesus. Porque tem experiências pregressas em outras situações que causaram a ela muito mal-estar, muito dano. Divaldo Franco conta um caso no livro Vivências do Amor em Família, que ele fala uma passagem da vida, né, dele e das crianças na Mansão do Caminho, e ele conta o caso de um menino de 4 anos que vivia num dos lares temporários, que eram 10, são naquela época, né, 10 lares temporários, onde pessoas cuidavam das crianças, né, administravam a vida das crianças. Eram lares para receber aquelas crianças que Divaldo Pereira Franco acolhia, né? E uma dessas crianças, um dia, fala para aquela tia que cuidava dele, ele constrói com um pedaço de metal uma faca, uma criança de 4 anos, e diz para aquela tia que iria matá-la. A tia fala: mas por que você quer me matar? E ela diz: eu quero sentir o seu sangue quente escorrendo nas minhas mãos. Pesado, né? E então, a tia apavorada, morrendo de medo daquela criança, pega a criança e vai levar para o Divaldo. E Divaldo senta a criança no colo, com aquele jeitinho dele, e conversa com a criança e pergunta, né? Primeiro ele brinca com ela e fala assim: nossa, você construiu uma faca? Então você vai construir todas as facas daqui da Mansão do Caminho. Você vai ter que construir todas as facas? Ele pergunta. Eu vou construir todas as facas? E Divaldo fala: sim, são só 250 facas. Ele: mas eu vou ficar a vida toda construindo. Pois é, você vai ter muito trabalho. Então Divaldo pergunta para ele: por que você construiu essa faca? E ele fala, mais uma vez: eu queria matar. Eu queria matar. Mas por que você queria matar? Ele fala de novo: porque eu queria sentir o sangue quente escorrendo nas minhas mãos. E então, Divaldo pergunta para ele: mas de onde você tirou isso? E a criança fala: eu se lembro, tio. Aí Divaldo pergunta: você se lembra de Jesus? Jesus nos ama. Jesus nos ensinou a amar aquele que nos trata bem e aquele que ainda não sabe nos tratar bem. E nisso ele vai conversando com a criança e parece que a criança amolece. Foram-se anos Divaldo recolhendo facas daquele menino, facas feitas de metal, facas feitas de madeira, revólver, rifles, tudo construído por aquela criança, que quando chega aos 14 anos, Divaldo fala para ele assim: meu filho, eu vou ter que te emancipar. Como assim, Divaldo? Como assim, tio? Eu vou ter que te emancipar, porque você já passou pelos 10 lares, pelas 10 tias que nós temos aqui, e ameaçou matar todas elas. Nenhuma delas quer mais ficar com você. Mas eu vou para onde, tio? Eu não sei. Eu não sei para onde você vai. Só tem um jeito. Qual é esse jeito? Você vai escolher uma tia, a que você gosta mais, e vai pedir desculpas a ela, vai pedir a ela que te perdoe.
E se ela não aceitar? Se ela não aceitar, eu vou ter que te emancipar e você vai ter que ir embora. Porque o único que você nunca quis matar foi a mim. Então, como eu viajo muito, não tenho condições de ficar cuidando de uma só casa. Eu tenho que cuidar de toda uma comunidade. Eu não tenho condições de tomar conta de você 24 horas. Então, o menino aceita, pedir as desculpas para a tia, mas Divaldo pede um dia, que é para que ele pudesse conversar com a tia e explicar que ela era uma educadora e que não estava naquele momento sendo educada. E ele convence a tia a receber aquele menino. E a criança, então, passa a participar do grupo jovem, passa a amar Jesus. E quando chega aos 18 anos, ela diz para Divaldo que agora era ela, esse menino, que queria ser emancipado. E Divaldo fala para ele, não é melhor você esperar um pouquinho mais, chegar até os 21 anos? Está cedo ainda, você não tem ainda grandes conhecimentos para trabalhar. Não, tio, eu sei, é isso que eu quero. Eu preciso que você confie em mim. Você me dá essa liberdade? E Divaldo diz, eu te dou essa liberdade. Mas tem duas condições. A primeira condição é que se você sentir novamente vontade de matar alguém, que você venha até mim e me mate. Porque se você sentir ainda, quando você estiver lá fora, essa vontade, isso significa que eu não fui capaz de educá-lo. Então você volte aqui e me mate. E o menino fala, mas como é que eu vou te matar, tio? Eu amo você, como é que eu vou te matar? Então você não mate ninguém. E qual é a segunda condição? Divaldo fala para ele, se você tiver problemas, você não mande recado. Eu quero que você venha aqui, ou me ligue e me diga o que está acontecendo. Eu não vou te ajudar se vier alguma complicação através de terceiros. E o menino aceita. E então Divaldo prepara condições para ele, para que ele conseguisse se manter por pelo menos 6 meses. E o menino vai embora. Depois de alguns anos, ele é chamado em São Paulo para participar de uma homenagem numa exposição de quadros, de pinturas, pela Câmara de Vereadores de uma cidade daquela região. E então, nesse momento, o vereador vem se aproximando dele e diz para ele que ele seria homenageado de uma forma que seria mais importante da vida dele. Divaldo, com aquele jeitinho dele, fala, como é que ele sabe que vai ser o mais importante, né? E então chega perto dele um rapaz negro, de óculos escuros, cabelo rastafari, com jeito baiano, assim que ele fala. E então ele chega com um embrulho na mão até Divaldo. E o vereador pergunta, você reconhece esse rapaz? Aí Divaldo manda que ele tire os óculos. E ele fala, deixa eu ver se você não está envolvido com drogas. Aí o rapaz fala, tio, você não mudou nada. Ele, mudei sim, mudei muito. Mas sempre o meu amor vai ser o mesmo. E é então que o menino fala, entrega para ele nas suas mãos uma escultura que ele fez do rosto de Divaldo. E nessa escultura, que não era aquela escultura como nós conhecemos, com todos os detalhes da fisionomia como nós vemos, ali, aquele rapaz esculpiu a alma de Divaldo. E Divaldo reconhece isso. E quando o rapaz pergunta, ele diz, você reconhece aí a sua alma? Sim, reconheço minha alma. E como é que você fez isso? Eu sou agora um pintor de almas.
quando eu preciso retratar alguém, quando eu sou convidado a pintar alguém, eu vou até a casa daquela pessoa, passo um tempo com ela para reconhecer aquela alma e pintar a alma. E então, todas as pessoas que estavam em volta ficam muito emocionadas. E quando o Divaldo tem a oportunidade de conversar com ele sozinho, ele pergunta: você teve vontade de novo de enfiar a faca até sentir o sangue quente escorrendo pelas suas mãos? E nesse momento o rapaz diz que sim, muitas vezes. Porque como negro ainda no nosso país, muitas vezes ele era maltratado, muitas vezes ele sentia raiva, mas ele se lembrava de quando o Divaldo disse a ele de que se ele tivesse vontade de matar alguém, que ele o matasse. E aí ele se lembrava também de Jesus, daquele Jesus que Divaldo mostrou a ele, aquele Jesus amoroso que quando levou uma bofetada, perguntou simplesmente: por que me bate? E foi esse Jesus que tocou o coração desse rapaz e mudou toda a trajetória de vida dele. Imaginemos nós, quando negamos a alguém, pela nossa falta de perdão, a oportunidade de recomeçar. Porque Divaldo poderia ter feito isso. Ou poderia aquela tia não querer aceitar e causar alguma dificuldade para Divaldo. Mas não, deram mais uma oportunidade. Jesus não nos disse que nós perdoássemos infinitamente. Não é assim que a gente faz com a criancinha pequena? Quando ela erra, a gente ensina, fala, repete, fala, repete. Ultimamente a gente anda meio impaciente com a criança, que a gente tem que ficar repetindo, mas tem que repetir de novo. Tem que repetir de novo. Quantas vezes forem necessárias, até que a gente aprenda. E não é diferente com o perdão. Imagine se o nosso anjo guardião se zangasse conosco e falasse: eu não vou mais ficar do seu lado porque você só faz besteira. Se Deus desistisse de nós, onde é que nós estaríamos? E muitos de nós podem falar assim: mas e aquele que está lá, na Avenida Brasil jogado, usando drogas, no meio da rua? Está esquecido por Deus. Não está. Não está. Deus é justo, misericordioso e bom. Se ele está passando por aquela situação, ainda há uma necessidade de aprendizado para eles e para nós. Porque a responsabilidade não é só daquele irmão que está lá. É de todos aqueles que foram os familiares deles, os amigos deles. É nossa, enquanto cidadãos. Então existe ainda todo um aprendizado para cada um de nós fazermos a nossa parte. Porque é muito fácil a gente falar da política, do governo, né? Olha aí, mais uma vez a gente não querendo olhar para dentro de nós. E o que eu posso fazer de útil? Se eu não sou capaz de ir lá e dar uma mão, se eu não sou capaz de ir lá e fazer um trabalho voluntário, dar um lanche, porque é muito difícil lidar com esses irmãos, que eu leve a Deus a minha prece, pedindo a Deus que esse irmão tenha força. Assim, eu vou estar ajudando na obra do Senhor. E não o tempo todo pichando, falando mal daqueles que não fazem nada. E eu faço o quê? A misericórdia infinita, o perdão das ofensas sem limites, é isso que a gente aprende com a prece que Jesus nos ensinou. Perdoa-me assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Jesus não falou perdoa simplesmente.
Seria fácil, né? Me perdoa e deixa esquecido lá, bota no além, no mar, bota em qualquer lugar a minha falta e de agora em diante eu sigo e não preciso consertar nada. Não é assim. Aquele erro que eu cometi, o menorzinho, precisa ser corrigido. Eu sou aprovada numa prova de matemática em que eu errei porque o professor desculpou o meu erro? Não sou. Eu tenho que seguir adiante estudando até acertar o máximo de contas que eu for possível em cada etapa. E ainda nós vamos ouvir aqui o seguinte: se vosso irmão pecou contra vós, ide falar com eles a sós. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Olha a proposta do diálogo. Se ele vos ouvir, tereis ganho um irmão. E vamos lembrar aqui que o diálogo não é aquela coisa de eu falo e o outro ouve, né? Aquele ditado antigo que quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Não é assim, assim não é diálogo. Diálogo é nós podermos falar, o outro também, e nós não impormos a nossa opinião. Nós devemos falar qual é a nossa opinião, com serenidade, com tranquilidade, mas também devemos ouvir o do outro, por pior que doa. Isso é um diálogo. E todas as vezes que nós experimentamos isso, já perceberam o bem-estar que é quando a gente consegue falar assim, ó, pacificamente? Nossa, é muito bom. Mas é treinamento. Como todas as virtudes, todas as qualidades, tudo que é de bom, a gente vai precisar treinar. A gente vai precisar exercitar constantemente. E não se deixar levar pelo desânimo. Se ele chegar, faz uma prece. Busca Jesus, busca o seu anjo guardião. Senhor, está difícil. Aqui a página de hoje nos fala para nós perdoarmos com Jesus. Porque sozinho é difícil. Muitas vezes a gente acha que perdoou e você vai ver 30 anos depois, 20 anos depois, você não perdoou nada. Está lá aquela feridinha ainda lá, que você botou um remedinho, ficou aquela casquinha, mas quando vem alguma coisa que acontece, aquela casquinha sai e começa a sangrar, e começa a doer, e começa a machucar. Porque a gente não pensou a fundo a respeito daquela situação. Quantas vezes nós temos problemas em família, quando a gente é criança, que vai aparecer na nossa idade de adulto. Porque a gente não foi capaz de digerir isso, não foi capaz de compreender. A gente não tinha maturidade ainda para entender, nossa, ele erra ainda, né? Ele está no estágio evolutivo dele. A gente às vezes tem dificuldade de pensar isso agora, enquanto adulto, imagina criança. Então ficam aquelas dores dentro da gente, de quando a gente era criança, do pai que preferia um filho a outro. E a gente pensa que não ligou, mas está lá, aquilo arquivado. E aí a gente passa uma vida, muitas vezes, de se dar pouco valor, porque eu achei que meu pai me dava pouco valor quando eu era criança. Minha mãe. Então, se essa ferida chegou agora para eu perceber, não é para eu me desesperar, é para eu olhar para ela, para que ela possa ir aos pouquinhos cicatrizando. Olha, eu já tenho um outro entendimento. É conversar com nós mesmos. Santo Agostinho nos fala que é para nós, quando uma coisa doer, quando uma coisa nos ferir, quando nós tivemos uma atitude equivocada, que é para que nós nos questionemos, para que nós nos perguntemos mesmo constantemente. Se a gente não se respondeu a pergunta de uma forma, pergunta de outra. Por que eu estou fazendo isso?
Por que eu estou tomando essa atitude? Se não é essa atitude que eu quero tomar. Se eu já sei que essa atitude está errada. Por que eu estou agindo assim? É íntimo. Ninguém precisa saber. Mas eu preciso. E isso vai nos ajudando a nos tornarmos seres humanos melhores. E vai nos ajudando a entender que o outro também pode ser melhor, mas no tempo dele. Cabe a mim não desistir, insistir sempre. Se tiver difícil, pede ajuda. E hoje em dia nós temos tantos tratamentos, tantas terapias que nos ajudam, né? Mas é preciso a gente se abrir o nosso olhar, querer realmente crescer. Porque mudar, a gente pode mudar de um lugar para o outro e depois voltar. A gente precisa querer se transformar. E nós já queremos. Porque senão a gente não estaria num dia lindo de sol desse, um inverno, em temperatura amena. Nós não estaríamos aqui buscando conhecer, buscando aprender, buscando consolo, buscando um curativo para o que está doendo. Nós já queremos sim modificar, transformar aquilo que não está bom na gente. Nessa passagem ainda, nós ainda somos estimulados a carregar as nossas cruzes com coragem. Quantas vezes a gente reclama do problema que nós temos, mas a gente não olha para o outro e não percebe que às vezes o outro tem uma dor muito maior do que a nossa. Muitas vezes o que nós temos são desafios e não problemas. Conta-se um caso de uma adolescente que estava desistindo da sua família. Ela ia largar, ia abandonar o seu lar. Ela morava com a mãe, sozinha, e a mãe tinha uma vida promíscua. Trazia muitos namorados para casa e existiam atos de violência, né? Muitas dores. E aquela adolescente já não suportava mais aquilo. E cada dia mais ela se fechava, cada dia mais ela se afastava daquela mãe. Só que na escola teve alguém com um olhar cuidadoso, um professor, e percebeu que aquela moça andava muito triste, andava muito encolhida, já quase não conversava com os colegas. E ele vai então e toma a atitude de ir conversar com aquela adolescente. E a adolescente conta tudo para ele, tudo que ela vivenciava. E ele então pergunta: você já conversou com sua mãe? Porque isso não é uma atitude normal, e ela deve estar com algum problema, alguma dificuldade. Então ele estimula ela a conversar com a mãe e buscar falar para ela, para aquela mãe, tudo aquilo que ela estava sentindo. Buscar um diálogo franco. E a menina resolve ouvir o conselho daquele professor e vai conversar com a mãe. E a menina expõe tudo aquilo que ela estava sentindo, a dor que dela ver aquela mãe sendo maltratada por vários homens. Tudo aquilo que ela vivenciava, ela contou para a mãe. A mãe, então, se comove com a fala da filha, chora muito e conta que ela ficou viúva muito cedo e nunca tinha trabalhado. E não fazia ideia de como ela ia cuidar daquela filha, sustentar aquela filha. E é então que ela se entrega a alguém, algum dia, por dinheiro, para sustentar aquela filha. Mas ela tinha muita raiva daquilo. Mas ela não conseguiu se abrir para ver outra
situação que não fosse aquela, outra oportunidade que não fosse aquela. Então ela tinha relações com vários homens para buscar sustentar a filha, mas principalmente por raiva dela mesma. Ela tinha raiva de tomar aquela atitude e ela se punia fazendo aquilo. Ela confessa tudo isso para a filha. Pouco tempo depois, ela retira a filha da escola. Elas vão morar em outra cidade. E aquela menina que ia abandonar a mãe consegue voltar a ter uma vida normal com a mãe. Ela se casa, tem filhos, e aquela que tinha uma vida promíscua passa a cuidar dos netos. Então vamos vendo o quanto é importante, ao invés de nós só ficarmos do outro lado julgando, colocando defeito ou desistindo do outro, como era a proposta inicial dessa menina e como era a proposta daquelas mães que abandonaram o garoto difícil. Ao invés de abandonar, que nós possamos ter esse olhar amoroso, que nós possamos chegar para o outro. Você tem algum problema? Está acontecendo alguma coisa? Você quer conversar? Às vezes o outro só está esperando esse nosso clique, porque ele não tem condições. Às vezes a dor é muito grande, gente. Às vezes dói muito. E a gente vai se enfiando numa dor e tem medo de conversar com o outro. Mas ao passo de que se nós fizermos esse primeiro movimento, pode ser que o outro não queira falar. Quem sabe o outro espera que nós fiquemos só do lado dele lá, quietinho, dando o nosso carinho, a nossa energia, o melhor de nós para ele. Mas com certeza chega um momento em que o outro se abre diante do amor. Porque essa é uma atitude de amor. Querer ouvir o que o outro tem a dizer, com paciência, sem querer desafiá-lo, sem querer magoá-lo, sem querer destratá-lo. Porque a vida está tão difícil, muito difícil. E a gente precisa, cada dia mais, através do diálogo, através do conhecimento que nós já temos, através do contato, das lições desses espíritos superiores, nós podemos sim tornar as nossas vidas melhores. Ser capaz de perdoarmos o outro. Pode ser que vai chegar uma hora que nós possamos fazer como o Gandhi, que não via, eu não preciso perdoar, porque eu não me senti ofendido. Nem que seja nas pequenininhas coisas. Mas um dia, todos nós conseguiremos. Todos, sem exceção. Porque a lei de Deus é de progresso. Então, todos nós estaremos vencendo as nossas dificuldades. E, passando mais uma vez para lembrar a mensagem de Kardec. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que possa lhe dizer respeito. Então, que nós busquemos em cada livro, em cada página, em cada lição que a gente ouve, o que esse espírito está dizendo que serve para mim. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada pelo estudo. Agora vamos passar a segunda parte da reunião com a leitura do livro Fonte Viva, a lição 70, em que a nossa companheira Ana Rosa fará o comentário dessa lição. Diz o título Solidão. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo:
seja crucificado. Tá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 23, Emmanuel faz o comentário sobre essa passagem do Evangelho de Mateus. À medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras do início? Certo ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não esqueças que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Então agora eu vou pedir aos médios, que possam se posicionar. E nós vamos continuar agora nesse momento, com as preces íntimas, cada um fazendo as suas preces. Lembrando de nos mantermos em oração e vigilância, para que a nossa reunião possa transcorrer em harmonia e paz. Qualquer sinal de manifestação mediúnica, vamos nos manter vigilantes somente aos médios da casa, E assim, Senhor Jesus, amigos espirituais, aqui estamos para mais um momento, que é o momento dos passes, onde essa troca de energias fortalecerão a todos nós, encarnados e desencarnados. Então, Senhor Jesus, envolva em especial os médios intermediários dessa troca de energias, envolva todos os corações aqui presentes, estejam receptivos a esse momento abençoado. Então, Senhor Jesus, que possa ser em Teu nome, em nome de toda a espiritualidade superior, mas sobretudo em nome de Deus, possamos dar por iniciado o momento dos passos. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Que Jesus nos abençoe nessa tarde. Hoje vamos estudar um tema que fala diretamente ao coração de cada um de nós. As escolhas que fazemos quando nós vivemos o mundo, as festas, os equívocos, tudo aquilo que nós achávamos importante, que nos alegrava a vida,
mas que trazia em nosso íntimo um peso, um vazio, uma felicidade sem paz, uma alegria vã que esvanecia rápido e nos levava a buscar cada vez mais os prazeres do mundo, os enganos, as ilusões. Até que, cansados, descobrimos a doutrina dos Espíritos, descobrimos Jesus, o seu Evangelho Sagrado, e começamos a entender o verdadeiro significado da vida. Quem somos, onde estamos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. E nós estremecemos no início com essas verdades espirituais que assolam a nossa mente, o nosso coração, transformam o nosso viver. E lentamente vamos mostrando menos interesse pelas coisas do mundo, fazendo escolhas mais sábias e buscando mais a espiritualização, a verdadeira vida espiritual, porque descobrimos que somos espíritos imortais. E tudo deixaremos aqui, menos nós mesmos. E começamos então a investir tempo, estudo, para aprendermos cada vez mais, caminhar com mais decisão, com mais fé, em direção ao porvir. Mas lado a lado a essa descoberta, nós vamos descobrindo quantas pessoas vão deixando de nos acompanhar, não é? Nós vamos sentindo uma certa solidão em nossos corações. Quantos de nós gostaríamos de ter aqui, junto de nós, a nossa família, nossos filhos, maridos, esposas, nossos pais? Gostaríamos de dividir esse conhecimento espiritual, essa luz extraordinária que o Espiritismo nos traz, com aquelas pessoas que mais amamos. Queremos mostrar esse tesouro e não conseguimos muitas vezes que eles vejam, que eles compartilhem com nós o nosso ideal de vida. E vamos sendo colocados muitas vezes de lado, muitas vezes ouvimos piadas, recebemos apelidos e nos sentimos sós na nossa fé. E vamos nos sentindo cada vez mais essa solidão. Quanto mais a gente caminha fazendo escolhas que no mundo ainda de relação ainda assustam as pessoas. As pessoas ainda precisam de viver o mundo e nós precisamos entender que cada um de nós tem o seu tempo certo. Mas quando sentimos essa solidão em nossos corações, fechemos os olhos e lembremos de Jesus. Jesus não se preocupou absolutamente em seguir sozinho para o Calvário. Jesus não se incomodou de levar a sua cruz, mesmo ele o justo, o puro, aquele que não tinha pecado. Que diremos nós? Nós estamos realmente sós nas nossas escolhas? Só encontramos irmãos dentro da casa espírita? E na nossa vida de relação, será real essa solidão? Será que em volta de nós não temos os nossos amigos espirituais, nossos mentores, nossos guias, aqueles que viveram conosco outras existências, que não vieram conosco nessa encarnação, mas que continuam no mundo espiritual torcendo por nós, nos intuindo a sermos corajosos, a seguirmos em frente, confiantes, resolutos, acreditando na vida verdadeira, para que um dia a gente possa então estar junto deles, fazendo a mesmíssima coisa, pedindo a Deus pelos nossos queridos, pelos nossos amados, intuindo esses amados quando eles encontrarem a luz e sentirem esta mesma solidão. Mas é uma solidão santa, é uma solidão do caminho verdadeiro, que ignora as ilusões do mundo, que não valoriza mais as coisas materiais, que busca cada vez mais a verdade do Espírito, as coisas espirituais, os valores espirituais, a nossa verdadeira riqueza.
é para cima, é que se anda, é para frente sempre. Não podemos parar e olhar para trás. Podemos sim seguir em frente, nos tornarmos exemplos vivos da palavra de Jesus, para que possamos conquistar o nosso brilho mesmo, o nosso brilho pessoal, que possamos, através desse brilho, sermos sim, fazer parte desse caminho, para chamar a atenção daqueles que ainda estão lá atrás, para que possamos servir a Deus, servir a Jesus da maneira única que Jesus nos ensinou, servindo o nosso próximo, através da caridade do amor, através da caridade do olhar o outro com mais brandura, com mais amor, com mais compreensão, ouvir o outro com mais paciência, estender a mão. E aí, quando nos tornarmos luzes, brilharemos sim, e não brilharemos sozinhos, estaremos juntos dos espíritos bons, dos nossos irmãos, que nós agora não vemos com os nossos olhos materiais, mas podemos senti-los através de uma leitura edificante, podemos senti-los nos momentos difíceis, nos amparando, nos ajudando, nos intuindo, orando por nós. Grandes espíritos oram por nós, grandes almas trabalham por nós, não estamos absolutamente sós, estamos mergulhados num universo de amor, de paz, de justiça. Quando sentirmos por qualquer momento que estamos sós, lembremo-nos de Jesus, que no momento máximo de sua solidão na cruz, teve um olhar para todos nós e pediu ao Pai que nos perdoasse. Ele não estava só. Havia uma multidão que estava ao lado dele na cruz, que nós não podíamos ver. Uma multidão no universo vibrando por ele. E nós aqui, uma multidão precisando dele. Jesus sempre foi útil ao próximo. Até na hora máxima da dor, ele serviu ao próximo. Ele prestou um serviço a cada um de nós. Não podemos esquecer jamais esse exemplo máximo que nós temos em todos os momentos de nossa vida. Em todos os momentos de nossa vida, em qualquer momento, nos tristes, nos felizes, Jesus é o nosso guia, é o nosso protetor, é o nosso amigo, é o nosso irmão maior. Não estamos absolutamente sós. Não sintamos solidão nunca, nunca, porque somos filhos de Deus, herdeiros do Senhor, somos muito amados por Ele. E nós temos que ter essa confiança plantada fundo em nossas almas, para não deixarmos que a dor, que a solidão, que essa doença terrível que avassala o mundo, crie raízes em nossas almas. Somos espíritos imortais, a caminho da luz que liberta, da luz redentora, é o nosso destino. Nenhum de nós deixará de encontrar a perfeição. Caminharemos sempre confiantes em Jesus, em Deus, nosso Pai Criador. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esses momentos que aqui passamos, momentos importantíssimos a cada um de nós, aonde refazemos as nossas energias, as nossas esperanças, um oásis, Senhor, no meio das nossas lutas do dia a dia. Uma bênção podermos estar aqui, por isso te agradecemos de todo o nosso coração. A Deus, ao Senhor Jesus, a esses amigos espirituais que preparam todo o ambiente para que aqui pudéssemos estar e estarmos agora bem melhores do que quando aqui chegamos, Senhor. E pedimos e te rogamos, Senhor Jesus, que essa paz, essa alegria que estamos sentindo possa ser enviada
envolvendo todos esses nossos irmãos, os governantes de cada nação, do nosso Brasil. Esses irmãos, Senhor, possam se compenetrar do papel que eles estão fazendo, baseados principalmente, Senhor, nas tuas leis, nas leis divinas. Que eles despertem, enquanto é tempo, Senhor, para o grande compromisso que assumiram. De nossa parte, envolvemos cada um deles em harmonia, paz, equilíbrio, serenidade. E assim, Senhor Jesus, envolvidos também pela tua paz, com a tua permissão, Senhor, com a permissão da espiritualidade superior desta casa, com a permissão do nosso querido irmão Clarence, mas sobretudo com a permissão de Deus, possamos dar por encerrada a nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.